Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy, esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu já tinha ouvido falar sobre essa questão do Deus Adão, então vamos dar uma olhadinha nos detalhes. Dentro do mormonismo, a gente acredita que todas as pessoas vão ser deuses um dia. Isso não é uma coisa muito comum em outras religiões, né? Então a gente está aqui na Terra, a gente está evoluindo, se aperfeiçoando para um dia ser exaltado, e parte dessa exaltação é a oportunidade de nos tornarmos deuses, né? E termos nossas próprias criações. Bom, a teoria de Deus Adão, ela foi ensinada por Brigham Young, lá no início da igreja, dizendo basicamente que Adão já era um deus antes dele ter vindo para o Jardim do Éden. Coisa estranha. Pelo que eu lembro do que eu aprendi na igreja, para ser Deus tem vários requisitos, inclusive ter um corpo de carne e ossos, porque Jesus Cristo veio para a Terra, depois ele teve o corpo de carne e ossos, ele morreu, ele ressuscitou, recebeu um corpo que não vai morrer de novo. Deus, o Pai, tem a esposa dele, as esposas dele, o corpo de carne e ossos dele, e ele fez todas as criações. Quero entender como que Adão tinha acabado de receber um corpo aqui, mas antes disso ele já era Deus. Ele se rebaixou a ser humano novamente? Mas também não acho que essa teoria aí do Deus Adão de Brigham Young seja só uma opinião dele. Esses ensinamentos estão em várias partes, em reuniões da igreja, nos hinos, nos endowments do templo. Então, basicamente, segundo Brigham Young, o Adão bíblico lá, que existiu no início dos tempos, é a mesma pessoa que o anjo Miguel, citado na Bíblia também. Resumindo essa história aí do Deus Adão, ele era esse anjo Miguel em um outro planeta. Ele teve uma vida, teve um outro corpo, foi ressurreto e atingiu esse grau de divindade em outro planeta, né? Aí ele resolveu vir para a Terra, trouxe uma das esposas dele, que era Eva. Eles até eram imortais, mas, né, como deuses, né? Mas como eles comeram do fruto do Jardim do Éden, aí eles se tornaram mortais novamente. Ah, tá, eu tô aqui, ó, tô absorvendo essa informação. Uma questão, então, de contradição na Bíblia, se eu ver essa história desse jeito contado aqui por Brigham Young, é porque Satanás, a serpente, disse que se eles comessem do fruto, eles iam se tornar como deuses. Como é que eles já eram deuses e acabaram se tornando mortais? Então, seria meio contrário, né? Mas, para ficar mais bizarro esse ensinamento ainda, olha só o que Brigham Young falou no Journal of Discourses, volume 1, o primeiro, né? Página 50 e 51, ele está falando sobre essa questão do Deus Adão, e olha só a frase dele: Adão é nosso Pai e nosso Deus, e o único Deus a quem devemos adorar. Caramba, cara, eu nunca ouvi esse ensinamento no domingo, hein? 30 anos de membro da igreja, não estava ciente de que Adão era o nosso Deus e quem a gente devia adorar, a única pessoa que a gente devia adorar. Tô dando uma olhadinha aqui no site Investigações Sud. Eles estão dizendo que essa doutrina ela é aceita pelos mormons fundamentalistas. A igreja lá do Warren Jeffs, eles mantiveram muita coisa dos ensinamentos originais, né? Hoje eles são criticados até por membros da igreja Sud, quando se defendem, não, a gente não tem nada a ver com eles. Mas eles não estão fazendo nada de diferente do que a própria igreja Sud, aí sua, que você visita, fazia nos tempos originais. O Investigações Sud está dizendo aqui que a igreja Sud nossa atual, oficial,
repudia essa doutrina. Então eles estão dizendo, não, isso aqui nunca aconteceu. E daí, quando você chega com as informações ensinadas por Brigham Young sobre isso, o que a igreja diz é que isso era só uma opinião de Brigham Young que foi mal interpretada. Procurei no site oficial da igreja as palavras-chave Adão Deus, Deus Adão, em inglês também, não achei muita coisa. O que eu consegui encontrar aqui foi um discurso de outubro de 1976, o discurso do próprio presidente da igreja, que na época era o Spencer W. Kimball. Quem quiser dar uma procuradinha é o discurso Our Own Liahona. Não achei em português. E ele está ensinando, ele fala ali, o pessoal, né, que vocês estão ensinando nos campos da universidade ou nas capelas, na igreja, nós sempre vamos acreditar na verdade ortodoxa, queremos parar com a disseminação de doutrinas que não estão de acordo com as escrituras ou que nós não acreditamos. Aí ele fala assim, por exemplo, a teoria de Deus Adão. Nós rejeitamos essa teoria e desejamos que todos estejam cautelosos sobre essas doutrinas falsas. Bom, não achei mais nada no site oficial da igreja sobre essa teoria. Então, basicamente é isso mesmo. A igreja está rejeitando que isso tenha sido ensinado alguma vez. Vamos dar uma olhadinha para ver o que a gente encontra sobre isso? Porque falar que a igreja não aceita isso e que na verdade era só uma opinião de Brigham Young, cara, vamos ver, né? Vamos ver se parece mesmo uma opinião. Eu não acho que um profeta da igreja deveria dar a opinião dele assim tão oficialmente em materiais da igreja. Vamos ver como que ficou ensinado isso daí. Tá, da onde foi a origem dessa história toda? Brigham Young disse que foi Joseph Smith. Falou, não, Joseph Smith ensinou isso aqui antes da morte dele, lá em 1844. Mas a evidência que Joseph Smith ensinou isso só consiste na própria afirmação de Brigham Young sobre isso. Então, né, fora isso, a gente não consegue coletar muita coisa sobre Joseph Smith estar ensinando isso. Mas Brigham Young era um profeta. Ele não poderia mentir. Se ele falou que Joseph Smith estava ensinando isso antes, Joseph ensinou mesmo ou Brigham Young estava mentindo? Onde a gente encontra isso? Tem um livro do Fred Collier, de 1999. Ele faz uma coletânea dos ensinamentos de Brigham Young. E nessa coletânea ele adicionou uma reunião do Quórum dos 12 Apóstolos, feita em 4 de abril de 1860, onde foi registrado que Brigham Young estava falando assim: Joseph Smith ensinou a doutrina de Deus Adão. Ele veio à Terra e comeu do fruto. Joseph recebeu essa revelação, mas foi dito a ele que ele não a revelasse, portanto ele não pôde revelá-la. No diário de Wilford Woodruff, de 4 de setembro de 1860, então é o mesmo ano, mas alguns meses mais tarde, no diário do Wilford Woodruff, ele cita que o George K. Kennan, que era o conselheiro da primeira presidência, ensinou que Adão era nosso pai e a verdadeira doutrina revelada por Deus para Joseph Smith e Brigham Young. No diário de Wilford Woodruff, ainda mais pra frente, joga 7 anos lá pra frente, em 16 de dezembro de 1867, ele estava citando um ensinamento do Brigham Young. Então ele falou assim: o presidente Brigham Young falou que Adão era o arcanjo Miguel. E olha só, e que ele era o pai de Jesus Cristo e era nosso Deus. E que isso foi ensinado a Joseph Smith como um princípio. Então, se vocês estão interessados em conferir esses documentos oficiais, o Fred Collier, historiador, já coletou os documentos originais e colocou todos juntinhos aí. Então, quer conferir no material desse historiador? President Brigham Young's Doctrine of Deity, é o livro dele de 1999. Dá uma conferidinha na página 360, que mais? 367. E agora na página 233 desse livro dele, ele coletou os registros de um tal de Anson Call, de 1867, e esse Anson Call disse assim, que ele próprio ouviu do próprio Joseph Smith essa doutrina de Deus Adão. Que Adão veio de um outro planeta, ele era imortal e trouxe a esposa dele, Eva, com ele. Comeram do fruto, se tornaram mortais e viveram uma vida mortal aqui na Terra.
E também tem alguns registros que foram coletados pelos Mormons fundamentalistas. Então eles têm alguns registros sobre essa questão da doutrina de Deus Adão. Bom, eu pessoalmente não sei o quanto eu confiaria nesses registros guardados pelos fundamentalistas. Pode ser, mas tem que tomar muito cuidado na análise. E em referência a esses documentos registrados aqui por esse historiador Fred Collier, o que ele conseguiu coletar sobre essa informação? Cara, tudo depois de 1860, né? Então 1860, 1867, 1877, nada que comprove de época, material de época, que comprove que Joseph Smith falou essas coisas, mas sim está bem registrado que pelo menos a partir de 1860 estava sendo ensinado isso, né? E para mim, pessoalmente, não parece uma opinião de Brigham Young. Foi registrado por Wilford Woodruff, que foi um outro profeta da igreja. Foi registrado por George K. Cannon, que era um conselheiro da primeira presidência da igreja, também um dos 12 apóstolos. E falado por Brigham Young como se fosse doutrina já ensinada por Joseph Smith. Cara, quanto profeta envolvido nessa história toda e nenhum deles recebeu uma revelação de Deus dizendo assim, cara, para de ensinar essa besteira que isso aqui não tá certo não. Então, por anos foi ensinado isso e nenhum dos profetas recebeu uma revelação de Deus para parar com essa mentirada toda? Eu não sei se eu consigo acreditar no que a igreja diz hoje, que era uma opinião de Brigham Young. Brigham Young não era uma pessoa qualquer. E todos esses outros envolvidos aqui também não. Eram profetas, videntes e reveladores. E junto com tudo o resto que a gente já estudou nesse canal aqui, a gente vê que tem muita coisa que os profetas, não deveriam ter falado. E erraram feio, inclusive Joseph Smith, né? Várias profecias. Segunda vinda de Cristo. O homem não vai pisar na lua. Deus Adão agora, né? Muita coisa que coloca em xeque aí se realmente esses profetas realmente eram chamados por Deus. Olha só, encontrei mais um indício aqui, ó. Doutrina e Convênios 27, no versículo 11. Então, esse capítulo de Doutrina e Convênios está falando sobre a revelação dada a Joseph Smith, o profeta, em Harmony, Pensilvânia, em agosto de 1830, tá? A gente sabe onde, sabe a data. Ele está falando sobre o quê? Preparação para o sacramento e tal. Era só um pensamento de Joseph? Não, está dizendo aqui no cabeçalho. Ele encontrou um mensageiro celestial e recebeu essa revelação. Ele está ensinando ali nos versículos anteriores que Oliver Cowdery e Joseph Smith estavam recebendo sacerdócio, né, para poder fazer várias ordenanças, várias coisas na igreja, beleza, papapá. E daí está falando assim como foi também com José, Jacó, Isaac, Abraão, está falando um monte de gente, e incluindo daí ele chega ali no versículo 11 e fala, e também com Miguel, ou seja, Adão, vírgula, o pai de todos, o príncipe de todos, o ancião de dias. Bom, a gente pode interpretar esse pai de todos aqui como, né, ele foi a primeira pessoa na Terra, então todas as pessoas vieram dele, sim, né, ele, Adão e Eva, então sim, ele é o pai de todos. Pode ser interpretado como o pai, como Deus de todos, né, também, mas vamos considerar que ele é o pai carnal de todos. Mas, enfim, aqui já fica claro que Adão é Miguel. Então, pelo menos em 1830, a gente já está vendo que Adão era Miguel nas palavras na revelação de Joseph Smith. Bom, então, segundo Brigham Young, vamos considerar que ele seja um profeta verdadeiro de Deus e que ele não mentiu. Pelo que a gente aprende de Brigham Young, Joseph Smith acreditava que Adão era o anjo Miguel e que ele era o pai de todos nós. E também a gente aprendeu com ele que Joseph não podia ensinar isso daí, tinha que ser meio que secreto. Ele recebeu essa revelação, mas pode falar para ninguém. Das primeiras vezes que Brigham Young ensinou sobre essa questão foi em 1852, pois é, na Conferência Geral da Igreja de 9 de abril de 1852, ela foi registrada por, vamos ver quem que era o carinha que escrevia, George D. Watt. Ele era o secretário na época e foi registrado depois, foi uns anos depois que eles registraram em 1852, no periódico inglês Journal of Discourses. Cara, estou aprendendo agora que o Journal of Discourses era um periódico da Inglaterra. Dei um chat GPT aqui, que a gente sabe que não pode confiar 100%, mas pelo menos já é uma luz de conhecimento aos nossos cérebros.
Journal of Discourses, eu perguntei aqui se ele era da Inglaterra ou dos Estados Unidos. Fala que ele era produzido nos Estados Unidos, especificamente em Salt Lake. Então, né, ali citou que era um periódico inglês, não sei. Então, poderia estar se referindo à língua, não sei. A gente pode ver isso mais pra frente. Estou pensando em fazer um episódio especialmente só para falar sobre esses materiais, né? Journal of Discourses, só um episódio para falar sobre Journal of Discourses. Times and Seasons, Morning Star. Explicar, né, um pouquinho de onde são essas fontes e o quão oficial elas são. Mas aqui está dizendo que o Journal of Discourses começou a ser produzido em 1854. Então eles fizeram retroativo. Então eles por isso até, né? Por isso que foi. Então esse discurso de Brigham Young de 1852 só foi publicado em 54 porque eles não tinham o Journal of Discourses antes. Então todas as coisas inclusas que foram de discursos anteriores foram registradas posteriormente. Esse periódico foi até 1886, para quem tiver dúvida. São coletâneas de discursos, né, do presidente, dos apóstolos, e ele não é simplesmente escrito por qualquer um, né? Ele é um material, sim, oficial da igreja, tanto que ele é endossado pela primeira presidência da igreja. Então o que está registrado ali é que Brigham Young ele ia discursar e ia explicar sobre quem gerou o Filho da Virgem Maria. Olha só, um tópico que ele falava que ficou muito misterioso na igreja até o presente dia. Então vamos ver uma parte do discurso ali. Brigham Young falando: agora ouvi, habitantes da terra, judeus e gentios, santos e pecadores. Quando nosso Pai, com P maiúsculo, né? Então é Deus, chegou ao jardim do Éden, entrou nele um corpo celestial e trouxe consigo Eva, uma de suas esposas. Ele ajudou a organizar este mundo. Ele é Miguel, o arcanjo, o ancião de dias. É sobre ele que homens santos têm escrito e falado. Ele é o nosso Pai, com P maiúsculo, e nosso Deus, com D maiúsculo também. E o único Deus com quem devemos lidar. Todo homem sobre a terra, que se dizem ser cristãos ou não, devem ouvir isso, e devem saber disso mais cedo ou mais tarde. A gente leu um trechinho disso, tá lá no Journal of Discourses 1, páginas 50 e 51. Que o discurso é grande, né? Tomou-lhe 2 páginas. Vamos ver o que mais que ele continua dizendo aí no discurso. Eu tô até com uma imagem aqui do discurso da publicação original do Journal of Discourses. Brigham Young continua: Jesus, nosso irmão mais velho, foi gerado na carne pelo mesmo personagem que foi ao Jardim do Éden, que é o nosso Pai Celestial. Olha só. Rapaz! Quando a Virgem Maria concebeu a criança Jesus, o Pai, com P maiúsculo, concebeu-o de acordo com a sua imagem. Ele não foi concebido pelo Espírito Santo. E quem é o Pai? Né? Com P maiúsculo, então basicamente ele está dizendo, né? Deus, o Pai, que, né, colocou a criancinha dentro de Maria. Não foi o Espírito Santo. Né? Então ele está perguntando quem é esse Pai, com P maiúsculo, que também é o Pai de Jesus Cristo. E Brigham Young responde: ele é o primeiro da família humana. Cara, eu tô pensando aqui agora, sabe quando acontece lá assim, Adão, onde estás? Né, Adão viu que ele tava peladinho, e daí ele se escondeu. Quem é que tava falando com Adão se ele era o próprio Deus? Bom, obviamente que a igreja hoje nega essa doutrina, então sim, faz sentido eles negarem, né? Então, para poder fazer o resto sentido, ia ser tanta contradição que acho que a igreja preferiu, cara, vamos só falar que isso aqui era doideira da cabeça de Brigham Young, porque, cara, para poder explicar isso aqui tudo, vai dar muito trabalho. Então, a questão desse episódio aqui é ver se a gente pode sim considerar que aquilo que Brigham Young falou era só tipo um monte de baboseira e opinião dele, opinião errada, né? Um profeta de Deus dando um monte de opinião errada, falando que Joseph Smith também falou isso, então, né, mentiu, ou Joseph também estava confuso com isso, cara, vamos ver se a gente engole isso aqui, né, pra mim, eu já de início eu tô vendo que não. Tem coisa do Doutrina e Convênios, tem coisa ali que Wilford Woodruff falou, George K. Cannon, um monte de profeta aí falando. Agora, Journal of Discourses, né, quando vai pro Journal of Discourses, Brigham Young, ele teve 2 anos
entre falar baboseira na conferência, foi registrado, e depois ele chegar lá e confirmar, né, assinar, carimbar embaixo, opa, esse Journal of Discourses está ok. Assinou sem ler? Falou sem pensar também, quando ele registrou essa doutrina? Complicado, né? Sabe quando a igreja fala não, sobre essa pedra, né, que é a origem, o livro de Mórmon é uma base sólida, Joseph Smith, a restauração do evangelho é tudo sólido, onde a gente acredita, está, né, a gente está na igreja, a gente acredita que está numa base sólida. Cara, essa base da igreja, quando a gente faz esses estudos aqui, vê o que realmente aconteceu antes, de longe parece sólida para mim. Cara, que confusão. Eu tô lendo aqui. Pelo que eu tô entendendo, então o Miguel é o nosso Deus, né? Então Adão é o nosso Deus, mas ele foi mandado aqui para a Terra por um carinha chamado Elohim, que era o pai dele. Então basicamente tipo, é como se Elohim fosse nosso vô, então não é nosso Deus mesmo. O nosso Deus é Adão, que é Miguel, e ele foi criado por Elohim, beleza. Aí então ele tá falando ali, Brigham Young, no discurso dele, que tem 3 personagens distintos aí nessa história. Um que é Elohim, né, então o Deus pai do Miguel, né, então Miguel que é Adão, e o pai, né, o filho do Miguel é o Yahvé, que é Jeová, que é Jesus Cristo, nosso, né, o filho mais velho dele aí foi concebido pelo Adão. O Brigham Young continua ali, ó, eu poderia dizer muito mais sobre isso, mas se eu lhes contar toda a verdade, a blasfêmia não seria nada em vista da superstição e extrema moralidade da humanidade. Agora, todos aqueles que podem ouvir essas doutrinas, façam uma pausa antes que essas doutrinas tragam a luz sobre eles e trate-as com indiferença, pois elas irão provar a sua salvação ou condenação. Né? Basicamente, ele falando, você consegue, eu sei que é muita coisa, muita informação, né, para associar. Tá, né, dá uma pensadinha, pausa aí, né, pensa sobre essa doutrina, né, ele deixou bem específico que era uma doutrina, e daí é isso, né, se você conseguir acreditar, se você conseguir entender isso aqui, fica a teu critério, mas, né, só saiba que daí o teu entendimento sobre essa doutrina aqui que a gente tá falando, vai determinar aí a sua condenação ou salvação, mas você que sabe, fica tranquilo, assimila aí. Bom, lembra de quando que é esse discurso? Abril de 52, né? 1852. Aí mais pra frente, alguns meses, em agosto, ele ainda devia estar com esse assunto aí na cabeça, ele continuou ensinando, então na conferência especial de 28 de agosto de 1852, Brigham Young continuou explicando como é que é o mecanismo, como é que funciona esse negócio aí dos seres celestiais, da criação e tudo. Ele falou, olha, Adão e Eva, eles estavam basicamente assim, né? Você é um deus, você começa a criar a sua descendência espiritual, cria uns espíritozinhos ali, e depois você tem que meio que botar eles num corpo, né? Então você cria uma terra, depois você bota eles ali para nascer. Então, Journal of Discourses, volume 6, página 275. Vamos ver o que o Brigham Young estava falando? Adão precisava ter Eva para começar o trabalho da geração. E eles entraram no jardim, continuaram comendo, bebendo das frutas do mundo físico até que essa matéria grosseira estivesse difundida suficientemente pelos seus corpos celestiais para permitir que eles, de acordo com as leis estabelecidas, produzissem tabernáculos mortais para seus filhos espirituais. Aí, 4 meses depois ele continuou ensinando. Em 19 de fevereiro de 1854, Brigham Young continuou reiterando essa doutrina num outro discurso dele. Fevereiro, né? Em outubro desse ano, então 1854, na Conferência Geral, de novo, Brigham Young ensinou sobre essa doutrina. Uma coletânea de 2 diários, 2 carinhas aí que estavam nessa Conferência Geral de outubro de 1854. Eles escreveram no diário deles o que Brigham Young ensinou. Então, esses carinhas são Joseph Lee Robinson e Thomas D. Brown. Um resumo aí dos diários basicamente diz que Brigham Young ensinou que o pai e a mãe natural de todos os espíritos que vêm para esse planeta e que recebem um corpo nesse planeta são Adão e Eva, e então, portanto, todos nós somos irmãos e irmãs, e Adão é Deus, nosso Pai eterno. Alguns aninhos aí mais pra frente, em 1857, foi registrado lá no Journal of Discourses 4, página 215, pega as fontes aí, tá? Brigham Young ensinou de novo, só que tem aqui pra mim já tem mais uma contradição. Por exemplo, Brigham Young ele estava ensinando, olha,
né, para a gente poder ser salvo, né, uma doutrina de salvação é nós conhecermos Deus, né? Isso daí a gente já sabe. Tem que conhecer Deus para poder ser salvo, beleza. Mas ele está falando no intuito de, cara, vocês sabem quem que é Deus? Ele está referindo que Deus é o nosso, né, como ele fala ali, Adão é nosso Deus, nosso Pai Celestial, o grande Elohim. Ué, Adão é Miguel ou é Elohim? Tinham 3 seres, né, Elohim, Jeová e Miguel, e daí Adão é Elohim, mas ele também é Miguel? Como é que é isso? Mas daí na página 217 ele já fica meio confuso, né? Ele fala, ó, se Adão é um personagem que deve ser considerado nosso Pai Celestial ou não, é um mistério considerável para muitos. Eu não me importo em nenhum momento como são essas coisas. Não importa se nós consideramos ele nosso Deus, nosso Pai, nosso avô, pois em qualquer um desses casos nós somos a mesma espécie, a mesma família, Jesus Cristo é da nossa espécie. É bem interessante dar uma lidinha nesse discurso inteiro aí. Journal of Discourses, volume 4. Começou lá, na página 215, né? Até a página 218. Agora na página 218 ele está explicando como é que Adão e Eva trouxeram pessoas para essa terra. Ele já tinha explicado um pouquinho antes, né? Ele está falando ali que eles comeram, comida, matéria orgânica da terra. E olha aqui, ó, usando partes do material que estava organizado e compunha essa terra, até que seu sistema estivesse carregado dele. Então Adão e Eva eles podiam comer matéria orgânica aqui da terra né, come comida. E daí eles podiam produzir outros corpos para trazer os espíritos que eles já tinham criado antes. E daí ele explica que mais tarde, então, o Miguel, né, o Adão, desceu de novo fisicamente para poder fazer Jesus Cristo aí pessoalmente. Cara, os membros na época recebendo essa doutrina foi uma reação muito mista, sabe? Uma parte do pessoal acreditou, né? Acredita assim, o profeta tá falando isso, beleza, é isso aí mesmo. E uma outra parte da população ali, dos membros, falaram, cara, pô, a gente acreditava num negócio, agora vem com essa, tá meio difícil, cara, eu vou continuar acreditando, eu acreditava antes. Aí fica a questão, né? Ele estava dando opinião pessoal, estava dando uma profecia, né? Porque muita gente da igreja sempre aceita tudo como profecia. O profeta tem que ser mais específico, né? Se aquilo ali é só uma opinião dele. E na verdade, cara, opinião, fala nos discursos de conferência. Hoje eu não vejo nenhum profeta, ninguém falar nada. É muito bem feito uma triagem aí no que vai ser falado para não falar besteira, né? Antes eles não cuidavam muito. Aí fica difícil também acreditar. Cara, vários profetas aí por décadas falaram dessas histórias e não recebem uma revelação de Deus para resolver esse conflito. Por exemplo, aí em 1852, quando o Brigham Young estava sendo mais específico sobre essa profecia aí dessa doutrina, cara, o próprio secretário, o secretário na época era o Thomas Bullock, na compilação dele da conferência ele disse assim, o Espírito Santo estava sobre ele, Brigham Young, né, com grande poder. Isso também foi registrado ali no Deseret News de 17 de abril de 1852. No diário de Wilford Woodruff de 10 de abril de 1852, ele ainda complementa que o conselheiro de Brigham Young concordou, né, no discurso dele com essa questão de Adão ser o nosso Deus e Pai de Jesus Cristo. Então, é falado por 2 pessoas, está confirmado, e a terceira ainda que confirmou, foi um próximo profeta da igreja, Wilford Woodruff. Teve uma conferência em junho de 1854 que um dos apóstolos, chamava Franklin D. Richards, ele falou, inclusive foi registrado no Millennial Stars, volume 16, página 534. O Franklin Richards falou que aceita essa doutrina de que Adão é o nosso Deus e nosso Pai, e ainda disse, o profeta e apóstolo Brigham Young assim o declarou e esta é a palavra de Deus. Olha, então pelo que a igreja diz hoje, que era a opinião de Brigham, então esse Franklin Richards, aqui apóstolo, também um profeta vidente revelador, falou besteira. Mas daí uma outra pessoa que falou besteira foi o Heber C. Kimball. Ele era o conselheiro de Brigham Young, e no Journal of Discourses 4 ainda, só que na página 1, ele falou assim, 29 de junho de 1856. Aprendi pela experiência que só existe um Deus que diz respeito a este povo, e ele é o Deus que pertence a esta terra,
o primeiro homem, que o primeiro homem enviou o seu próprio filho para redimir o mundo. Inclusive, a gente falou aí no início que esse ensinamento estava também nos hinos. O pessoal da igreja tenta colocar todas as doutrinas, abordar bastante assunto dentro dos próprios hinos, né? Vamos ver, só que não está mais, né? O hinário oficial da igreja, lá de 1856, na página 375, tinha um hino que o título dele era Acreditamos em Nosso Deus, e a letra falava assim: acreditamos em nosso Deus, o grande príncipe de sua raça, o arcanjo Miguel, o ancião dos dias, nosso próprio pai, Adão, o Senhor da terra, como é evidente que vai aconselhar e lutar por seus filhos novamente. Nós acreditamos em seu Filho, Jesus Cristo. E o hino continua. Então, tá bem claro também aqui no hino, né? O hino foi retirado da igreja, tá interessante, mas é legal ver que a opinião de Brigham Young foi transformada até num hino. Um outro registro interessante que a gente tem sobre isso, lembra quem é o George Kennan? A gente já falou um monte dele aqui, né? Conselheiro aí na primeira presidência, na época de Brigham Young. Então esse George Kennan teve um filho, que era o Abraham H. Kennan, que se eu não me engano, acho que esse filho dele também virou apóstolo. Mas, esse filho dele escreveu um diário, e no diário do filho dele, ele estava contando, tive uma conversa com meu pai. Quando que ele registrou isso? 10 de março de 1888. Então ele registra essa conversa que ele teve com o pai dele, e ele mostra que basicamente o assunto, eles estavam conversando sobre Jesus, Maria, e ele estava falando assim, né, tipo, nosso pai Adão, como é que aconteceu esse negócio aí dele conceber Jesus em Maria e tal. Então, mais um registro aí sobre essa crença, que na verdade, era só a opinião de Brigham Young. Bom, coletei bastante coisa sobre esse assunto, na verdade acho que eu vou deixar em 2 episódios, então esse primeiro episódio deu para entender bem, porque nem eu tinha muita ideia do que era esse conflito. Eu sabia que tinha um conflito. O que é esse conflito Deus-Adão? Por que isso é um conflito? Então acho que já deu para entender, né? Basicamente a igreja no seu início aí ensinava que Adão era o próprio Deus, ele é o pai de Jesus Cristo, ele criou todos nós, não é só carnalmente, mas espiritualmente também. Ficou meio confuso, a igreja estava meio a meio, alguns acreditam, outros não. Isso aqui é uma palavra do profeta, daí outros apóstolos reforçando. Daí hoje a gente já viu que a igreja nega, não, isso aqui era só a opinião dele. Cara, né? Fica difícil, aí fica o membronita, dá uma analisada, o que vocês acham, né, dessas informações, era a mesma opinião? O que vocês acham de tantos apóstolos, videntes, reveladores que conversam com Deus não conseguirem ter a informação correta sobre esse assunto e tá ensinando então mentira nas conferências? Né? Porque a gente tem que considerar que isso é uma mentira. Se a igreja hoje diz que não aceita essa pregação, então a gente tem que considerar não, eles estavam enganados. Então a gente está vendo aqui fontes, tem muito mais fontes, eu vou abordar num próximo capítulo, nosso próximo episódio, concluir essa história aqui, mas já deu para ter uma ideia, né? A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima!